Olá, alunos, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula sobre jogos populares de salão e esportivos, de acordo com o nosso cronograma. Fique atualizado toda semana, praticamente todos os dias eu estou atualizando o cronograma, de acordo com os dias, de acordo com as mudanças, os conteúdos que vão sendo abordados na nossa disciplina. Então é importante que vocês fiquem atentos às atualizações do cronograma, tá? Que está lá na nossa plataforma. O objetivo da aula de hoje é conceituar jogos populares, de salão, esportivos e diferenciar cada um deles. Essa aula ela vai ser bem breve, tá? Com o objetivo de que todos consigam assistir por conta da internet e também porque eu tenho passado alguns problemas com o microfone, né? Algumas aulas você já deve ter percebido que estão ficando sem áudio. Eu espero que, né, dessa vez dê certo. Já é a quarta vez que eu estou gravando essa aula. Então, eu espero que dê certo. Então, vamos lá, direto ao assunto. O que seriam os jogos populares, né? Os jogos populares são aqueles jogos, ou até mesmo brincadeiras, ou brinquedos, que fazem parte da tradição, da cultura, do folclore de uma comunidade, de um povo. São aqueles jogos que os seus avós jogavam, depois passaram para os seus pais passaram para você, e você vai passar para os seus filhos. Então, são jogos, brinquedos e brincadeiras que vão passando de tradição, de geração em geração, perdão. Então, são jogos que vão passando, vão se perpetuando através da oralidade, né? Quando uma pessoa ensina a outra como jogar, né? Quais são as regras, qual é o nome do jogo, através da oralidade, ok? E esses jogos, por eles terem essa característica, né, de essa característica histórica, né? Então eles vêm também trazendo dentro do seu jeito de jogar, do seu modo de jogo, nas suas regras, algumas modificações que os próprios jogadores, né, vão implementando, vão modificando e, consequentemente, essas regras elas também vão, né, se expandindo, vão se disseminando para outras pessoas. Então, por exemplo, jogos que os seus avós jogavam, por exemplo, né, se eles fizeram alguma modificação ali naquela regionalidade, né, e aí passaram para os seus pais já aprenderam com essas regras modificadas, e aí os seus pais vão passar para você já com essa modificação de regras. Então, tem essa transformação, apesar de que ainda se conserva essa contextualização histórica, vamos dizer, esses aspectos, né, de ancestralidade e tudo mais, eles sim sofrem algumas modificações, eles não estão isentos de modificação apenas porque são tradicionais, ok? Então, segundo Cascuda e Kishimoto, os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular, expressam a produção espiritual de um povo em uma determinada época histórica. O que eles querem dizer com isso? Que os jogos, os brinquedos, as brincadeiras, eles sofrem interferência diretamente do que está acontecendo naquele momento histórico, né? Por exemplo, está acontecendo alguma coisa a nível mundial, né, ou a nível até mesmo nacional, e esse acontecimento ele vai impactar do jeito que as pessoas se movimentam, do jeito que as pessoas brincam, né, do jeito que as pessoas jogam. Então, acho que a principal característica do jogo é esse aspecto histórico. Então, muitos jogos a gente vai perceber que teve relação aí com o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento. Eles são transmitidos pela oralidade e sempre estão em transformação, incorporando as criações anônimas de geração em geração. Por que anônimas? Né? Porque uma certa comunidade, um certo grupo de criança vai lá jogar, vamos implementar aqui uma nova regra, agora não pode isso. Então, eles não vão lá patentear aquela regra, né? A pessoa não vai lá patentear, aquelas crianças não vão lá patentear aquela regra. A partir de agora não se pode mais pular com os dois pés, só pode com um, no caso da amarelinha, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, é uma criação anônima. Essa regra, ela pode passar para outros grupos de crianças e, consequentemente, para grupos maiores, né? Enfim, comunidades, mas ninguém vai saber quem foi que inventou essa regra. Quem foi que pensou nessa nova regra? Então, são criações anônimas que são passadas de geração para geração.
Elas também são ligadas ao folclore e possuem essa característica do anonimato, da tradicionalidade, da transmissão oral, da conservação histórica, mas também da mudança, como eu já falei para vocês. As brincadeiras tradicionais, elas possuem, enquanto manifestação da cultura popular, a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver a convivência social. Então, ainda que você até o momento que ainda não tinha entrado nessa aula, ainda não soubesse o conceito de jogos populares, mas com certeza você já praticou, já jogou com seus amigos, com seus familiares, alguns jogos populares. E vocês vão ver daqui a pouco, porque eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tá? Os jogos populares, eles também têm outros tipos de nomenclatura. Eles também podem ser chamados de jogos tradicionais ou de jogos de rua, tá? E geralmente os jogos tradicionais, ou jogos populares, ou jogos de rua, eles não precisam de um material muito sofisticado. Você não precisa de uma bola específica, você não precisa de um taco específico, por exemplo, o jogo do tacobol, ou o taco na lata, ou até mesmo o bet, muita gente conhece por esse nome. Você não precisa de um taco específico, de uma marca tal, né, que compra numa loja tal. Não, você pega ali um pedaço de madeira e joga. Então, essa também é uma forte característica dos jogos tradicionais. Você não precisa de um material sofisticado que você compra pronto, né? Você não precisa de um material industrializado. Até algumas brincadeiras, você pode sim ter ali o uso de uma bola, mas uma bola que você consegue encontrar em comércio, de um custo baixo e tudo mais. Diferente, por exemplo, de alguns esportes. Se a gente estiver aqui falando de atletas, né, de alto rendimento, por exemplo, de futebol, esse atleta ele vai ter que ter os implementos oficiais para jogar futebol. Ele vai ter que ter o uniforme, ele vai ter que ter o meião, ele vai ter que ter a caneleira, enfim, que já é diferente dos jogos tradicionais, populares ou de rua. Exemplos de jogos tradicionais: temos a famosa queimada, temos a amarelinha, rouba-bandeira, boca de forno, mãe de rua, pega-pega, entre outros. Vocês também vão perceber que muitos jogos, muitas brincadeiras mudam de nome de acordo com a regionalidade. Por exemplo, a amarelinha, em outros locais do Brasil, ela pode ser chamada de macaca. O rouba-bandeira, aqui no norte, eu conheço, né, como bandeirinha, mas muita gente conhece como rouba-bandeira. Tem o boca de forno. O boca de forno eu também conheço como jacarandá, né? Jacarandá, dá, quando eu mandar, vou, enfim, tá? Pega-pega, mãe de rua, mãe da rua, na verdade, eu conheço como garrafão. Então, vai depender muito da regionalidade, da onde a gente está falando, de qual é a região do Brasil, isso vai mudar bastante. Isso, né, é a mesma regra praticamente de comidas, de estilos musicais. Então, cada cultura, cada regionalidade, cada região do Brasil vai ter a sua brincadeira específica, vai ter a brincadeira no sul, que aqui a gente não conhece, vai ter brincadeira aqui no norte, que o pessoal do sul não conhece, né? Então, tem muito essa característica da identidade. Os jogos populares, eles fazem parte da identidade daquele povo. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a amarelinha, né? A amarelinha, ela também pode sofrer alterações de acordo com o contexto em que ela está sendo jogada. Por exemplo, ela pode... Já vi a amarelinha só com esse céu lá em cima, mas eu já vi também a amarelinha com um lado céu, outro lado inferno, eu já vi um lado sol, um lado lua, eu já vi a amarelinha assim, tipo, como tá na imagem, 1, 2, mas eu também já vi a amarelinha 2... 2. Então, são alterações que os próprios jogadores fazem, as próprias crianças fazem de acordo com aquele momento, com o contexto que elas estão inseridas. A amarelinha, como eu falei para vocês, ou no português europeu, macaca, né? Eles chamam a amarelinha de macaca. É uma brincadeira muito antiga e o objetivo é pular sobre desenhos, o desenho riscado com giz no chão, que também pode ter inúmeras variações. Hoje em dia, a amarelinha ela já se tornou um símbolo do lúdico, né? A gente, por exemplo, eu estava andando no shopping, tinha uma amarelinha desenhada no chão. Então, ela já virou um símbolo do lúdico. Então, a gente, quando vê uma amarelinha, já é automático a gente querer pular.
Temos outro exemplo aqui, o peão, ou em alguns lugares do Brasil ele também pode ser chamado de pinhão. Eu trouxe uma imagem aqui de um peão bem antigo, né, bem rústico, mas já existem várias versões de peão, né? O peão ele é um objeto circular, né, em que ele tem a ponta ali mais afiada e a gente amarra uma corda ao redor dele e aí você lança ele e o objetivo é que ele fique rodopiando. Mas tem outras versões, tem também a Beyblade, que é muito parecido, né? Que tem aí a mesma ideia de ficar que o objeto fique rodopiando, só que a Beyblade já é mais tecnológica, né? Já tem uma cordinha que você puxa e ele mesmo roda. Enfim, já existem outros brinquedos que têm aí algumas características do peão, tá? Que é um brinquedo popular, assim como a amarelinha. Temos também o nosso famoso ioiô. Hoje é muito difícil a gente encontrar crianças brincando de ioiô, mas já foi bem mais popular. Uma coisa interessante que a gente precisa ressaltar é que, claro que a gente está vivendo em constante mudança, principalmente tecnológica, né? Estamos na era digital. Então, é comum que brincadeiras e jogos, enfim, brinquedos dos nossos antepassados ou que a gente mesmo brincou na infância, não sejam brinquedos tão atuais, né, tão usados pelas crianças de hoje. E isso por vários motivos, né? Temos os motivos aí do avanço tecnológico, temos o motivo da segurança, a falta de segurança. Então, antigamente era muito mais fácil você encontrar crianças brincando de travinha, brincando de amarelinha, brincando de queimada na rua. Hoje em dia já fica um pouco mais difícil, né, por conta dessa falta de segurança, o aumento da violência, entre outros aspectos, não somente esses. Mas as crianças hoje, elas estão preferindo, até mesmo por não conhecerem brincadeiras como essas, né, elas estão preferindo ficar no celular, né, ou no tablet, ou na frente da televisão, enfim. O ioiô, ele é um dos brinquedos mais antigos que existem. Ele pode ser feito de plástico, ele pode ser de madeira, pode ser de metal, né? Então, são duas plataformas, dois discos unidos no meio, né? E aí, nesse meio que liga os dois discos, é amarrado um fio e a ideia é que, né, o ioiô fique subindo e descendo com o impulso que a criança dá. Acho que todo mundo aqui deve conhecer o ioiô, né? Temos também um outro brinquedo, né, popular, que é a bolinha de gude, ou, né, a nossa peteca, ou berlinde, né? É uma pequena bola de vidro maciço, de pedra ou de metal, normalmente escura, tem várias manchas, né? Tem uma intensidade de cor mais forte, variadas. E aí existem diversos nomes para peteca. Aqui no norte, eu particularmente chamo de peteca, mas já vi alguns colegas falando bola de gude. Então depende muito da regionalidade. Ela também pode ser chamada de balela, de bila, de biloca, bilosca, birosca, bolinha de gude, bolita, boleba, bolega, bolita, enfim. São inúmeras nomenclaturas que a peteca pode receber. Inclusive, para outros estados, né, aqui fora do norte, peteca já é um outro objeto, já é a peteca do badminton, né? Do esporte badminton, que é um esporte de rede, que você tem que lançar a peteca de um lado para o outro. E aí, isso para eles é a peteca, né? A peteca que para a gente é a bolinha de gude. Também temos a famosa corrida de saco, né? A corrida de saco, ela tem o objetivo de traçar uma linha de chegada o mais rápido possível. Ela está muito presente em gincanas com adolescentes, com crianças, né? Sempre aí nas nossas gincanas de escola, encerramento do período letivo, que tem aquelas brincadeiras, sempre tem a corrida de saco, que particularmente eu acho bem perigosa. Já vi alguns acidentes com a corrida de saco. Mas isso já é outro mérito, né, que a gente precisa conversar
já que seremos, né, futuros professores de educação física, a gente precisa se preocupar com essas coisas também, né? Não é só planejar qualquer atividade ali, pronto, acabou. Não, a gente precisa analisar a faixa etária que a gente vai trabalhar. Será que aquela faixa etária ela vai dar conta de fazer aquela atividade que eu propus? Né? Será que eles vão se machucar? Às vezes é inevitável. Nós, professores de educação física, a gente lida diretamente com isso diariamente, né? Diariamente a gente está fazendo ali uma atividade simples, né? Entre aspas, boba, vai o menino lá e tira o tampão do dedo. Então, assim, a gente precisa, claro, pensar em evitar o máximo de acidentes possíveis em nossa aula, mas às vezes é inevitável, né? Às vezes acidentes acontecem, como o próprio nome diz, é um acidente, né, imprevisível. Mas, enfim. E aí eu vou falar um pouco agora, gente, sobre jogos de salão, né? Qual é a diferença de jogo tradicional, que foi o que a gente acabou de falar, para jogos de salão? Então, jogos de salão, né, são aqueles jogos em que o jogador ele não precisa de um gasto energético muito grande, como nos jogos tradicionais. Nos jogos tradicionais, a maioria dos jogos você corre, você pula, né, ou você pelo menos anda, enfim, você rodopia. Nos jogos de salão, não. A maioria deles são feitos sentados, usando somente a sua seu intelectual, né? E aí as suas estratégias, enfim, o seu pensamento estratégico. E aí você vai mover peças, você vai trocar cartas. Então essa é a principal característica do jogo. Não precisa de muita movimentação corporal. E ele também é realizado em ambientes fechados, né? Diferente dos jogos populares. Não é que os jogos populares eles não precisem, eles não podem ser feitos em ambientes fechados, mas a principal característica, né, o que prevalece é que eles sejam feitos em céu aberto, na rua e tudo mais. No jogo de salão usam-se tabuleiros, pequenas peças, eles têm suas próprias regras já pré-determinadas, né? E muitos desses jogos atualmente eles já são fabricados, industrializados, ou você pode confeccionar com o seu aluno. Alguns desses jogos, a maioria deles já tem versão eletrônica, né? Então já passou aí por uma modificação. E aí eu vou falar para vocês alguns deles agora. Temos o futebol de botão, né? O futebol de botão simula, na verdade, uma partida de futebol utilizando botões e palhetas com uma bolinha. O objetivo, claramente, né, é fazer gol. Tem o outro jogo, o gamão também, né? Não sei se vocês conhecem, mas é muito popular o gamão, jogo de tabuleiro. O mais conhecido e o mais antigo de todos, o xadrez. Por mais que mesmo a professora não sei jogar xadrez, você não sabe, mas você pelo menos já ouviu falar, já ouviu alguém jogando, já viu na televisão, enfim, já viu seus parentes jogando. Alguma vez na sua vida você já teve contato com o xadrez. E o xadrez hoje, ele pode ser jogado sim como um passatempo, né? Como uma forma de entretenimento, mas hoje ele também tem a modalidade esportiva, competitiva, valendo premiação de verdade, real, né? Temos também o dominó, né? Todo mundo aqui já teve contato também com dominó, sem sombra de dúvidas. Dominó é um jogo fácil, né? Um jogo de salão super fácil, onde você tem que combinar as numerações. Temos também a dama, né? A dama, ela também sempre está presente aí desde a infância até a vida adulta. Temos... Ai, não tá aparecendo aqui, tá ruim a internet. Apareceu. Temos aqui o Ludo, né? O Ludo, ele é um jogo também de tabuleiro que pode ser jogado por 2 ou até 4 jogadores. Inclusive, durante a pandemia, o Ludo fez bastante sucesso na sua versão eletrônica, né? Muita gente baixou e ficava competindo. E quem não conhece o nosso famoso jogo da velha, né? O jogo da velha a gente se vê jogando já, mas a gente nunca sabe quem me ensinou, onde foi que eu aprendi, qual foi a idade que eu aprendi. Parece que a gente já nasce sabendo jogar jogo da velha, né? Porque é uma coisa tão comum no nosso convívio, na nossa sociedade, na escola. É uma coisa tão comum que quando você vê, você está jogando e ninguém te ensinou, você aprendeu pelo menos vendo ali, observando, enfim. Você não foi lá no Google como jogar o jogo da velha. Ninguém precisa fazer isso. Todo mundo sabe jogar o jogo da velha. E também temos uma terceira classificação, que são os jogos esportivos.
O que são os jogos esportivos? São aqueles jogos em que contém alguns fundamentos de esportes, mas que suas regras são alteradas ou modificadas, tá? Então, eles possuem características, por exemplo, possuem características do futebol, que é um esporte, mas ali naquele momento não estão sendo usadas todas as regras 100% como é no futebol. Por exemplo, eu estou aqui brincando de baixadinha, né? De fazer embaixadinha, enfim, de cabecear, de fazer gol, mas eu não estou num campo de futebol, aqui não tem árbitro, eu não estou de uniforme, então eu estou usando alguns fundamentos daquele esporte, mas não é o esporte em si. Esses são os jogos esportivos, tá? Esses jogos esportivos, eles não visam a competição, como nos esportes, tá? Não é o principal objetivo. Pode ter competição, sim, né? Pode ser que ocorra competição ali durante a brincadeira, durante o jogo, mas não é o principal objetivo, como, por exemplo, no esporte de verdade. Existe sempre a presença da motivação para atingir os objetivos, tá? Então, deve ser uma coisa prazerosa, realiza a inclusão, ninguém perde, todo mundo ganha, todo mundo quer jogar, enfim. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, olha. Uma criança fazendo embaixadinha. Esse fundamento aqui é do quê? Do futebol. Mas ele não está jogando futebol em si, concordam? Aqui outro exemplo, o basquetebol, né? Tem vários adolescentes, tem adultos aqui pegando a bola e arremessando, né? No aro. Isso é o basquete 100% oficial? Não, mas você sabe que ali estão inseridos fundamentos do basquete, mesmo que ele não esteja 100% na sua versão oficial, tá, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa, foi bem breve. Nós trouxemos 3 conceitos básicos: jogos tradicionais, populares ou de rua, jogos de salão ou jogos de tabuleiro e os jogos esportivos, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Qualquer coisa, me procurem para tirar dúvidas. Tchau, tchau, até a próxima aula.